A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos iniciando aí o terceiro trimestre deste ano de 2024, trazendo nesse trimestre uma série de lições baseadas em dois livros históricos da Bíblia que têm um ponto em comum. São livros escritos e narrando histórias onde mulheres são as personagens principais, né? Então nós temos aí o livro de Ruth e o livro de Esté, são os livros que nós estamos estudando nesse trimestre. O assunto geral desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. O sumário fala sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então, é um assunto muito interessante que nós estamos aprendendo nesse trimestre, né? O cuidado de Deus em relação a governos e também em relação à família. E estamos aprendendo tudo isso com base nos livros de Ruth e livro de Esté. Bom, o comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, né? Já falamos um pouquinho sobre ele na semana passada. Ele está sendo o nosso comentarista das lições nesse trimestre e vamos ter aí a companhia dos comentários dele até ao final, na lição 13, acredito que vai ser de grande proveito para as nossas vidas. Bom, já estudamos a lição de número 1 na semana passada, que foi uma lição introdutória, né? Foi uma introdução. Tivemos ali, na lição número 1, uma visão panorâmica dos livros de Ruth e Esté. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Esta lição, na verdade, vai ser estudada no dia 14 de julho de 2024, no próximo domingo. Mas nós vamos estudar uma segunda lição que também tem um caráter introdutório, sendo que na semana passada nós estudamos de uma forma panorâmica o livro de Ruth e Esté. Hoje nós vamos trazer aqui uma visão panorâmica também, só que se tratando especificamente do livro de Ruth. O livro de Ruth foi escrito, dividido, melhor colocando, né, em 4 capítulos e 85 versículos. É muito importante que os professores, e por que não dizer até os próprios alunos da escola dominical, façam uma leitura geral do livro. São apenas 4 capítulos, 85 versículos. Dá para ler e reler muitas vezes o livro de Ruth, e isso é importante que se faça justamente para que se tenha uma noção mais panorâmica do livro, uma noção geral, né? E vai ficar muito mais fácil compreender a história se os alunos, se os professores tiverem o capricho de fazer esta leitura geral. Isso é muito importante para a melhor compreensão do assunto. Nós ainda teremos mais para frente aí mais 2 lições, pelo menos, falando sobre, aliás, mais 3 lições falando sobre o livro de Ruth, né? Mas essa lição, a lição de número 2, é uma lição onde nós vamos ter uma visão geral. Nós vamos aprender nesta lição de hoje em que situação que o livro de Ruth foi escrito, narrando uma história, e nós vamos entender em que momento da história do povo de Israel esse fato aconteceu. E nós vamos também entender nesta lição qual foi a ação divina, a intervenção divina dentro da história desta mulher chamada Ruth e a sua família. Porque é importante a gente ter essa noção, porque ao final de tudo isso a gente vai compreender que Ruth ela fez parte da árvore genealógica de Jesus. Então, é importante que a gente entenda onde é que Deus entrou na história
de Ruth aqui? Onde é que Deus entrou? Como é que Deus agiu? Por que que Deus agiu? Em que circunstância que Deus agiu? Tudo isso vai nos ajudar a compreender o cuidado de Deus, não só em relação a Ruth, mas o cuidado de Deus em relação à história da humanidade. Porque o livro de Ruth nos ajuda a compreender que o plano da salvação não foi uma coisa realizada no estalar de dedos, falando dentro da ótica do tempo da humanidade, o tempo humano, né? Não dentro do tempo divino, é claro. Mas dentro da ótica humana, nós vamos perceber que o processo, o plano de salvação que culminou com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, na verdade teve seu início muito, mas muito antes de Jesus vir ao mundo como homem, né? Na verdade, o processo começou a ser colocado em prática desde Adão, né? Desde quando o homem pecou no Jardim do Éden, Deus já começou a dizer lá o que queria acontecer, né? Em relação à humanidade por conta do pecado que havia entrado, e Deus já começou a dizer desde aquele momento como que ele iria oferecer o resgate para o homem, né? E nesse caso aqui, o livro de Ruth, que é um livro que narra fatos que aconteceram dentro daquele período de 1375 a.C. a 1050 a.C., então os fatos que acontecem dentro desse livro mostram que o mesmo Deus que estava ali no Jardim do Éden, já providenciando um plano de salvação para o homem, porque Deus nunca é apanhado de surpresa, e Deus não precisa de plano B. Deus tem o poder de saber de todas as coisas de antemão. Então, Deus já tinha um plano que já estava começando a ser colocado em prática desde Adão. E esse plano passa também pela história de Ruth, pela história que nós vamos estudar no livro de Ruth e a sua família, tá certo? Ruth faz parte desse processo. E estudando o livro de Ruth, nós vamos compreender o cuidado de Deus para que esse processo tivesse o seu percurso firme, né? Caminhando, evoluindo de forma firme. Bom, o livro de Ruth é o título desta lição. Texto áureo desta lição diz o seguinte: E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Bom, esse é o versículo que dá início ao livro de Ruth. É interessante nós notarmos que o livro não começa falando dela. Até aqui, ela não existe na história. Nós temos aqui, nesse versículo 1, uma riqueza de informações muito interessantes, mas não temos aqui a presença de Ruth, porque Ruth não aparece nesse momento da história. É interessante você observar isso, que a história começa com Elimeleque, um belemita, um membro do povo de Israel, que tinha lá o seu casamento com a Noemi. Ele tinha também 2 filhos. Israel estava passando por uma crise profunda, uma fome muito grande. Nesse período da história, como nós estamos falando do período de Juízes, que vai de 1375 aproximadamente a 1050, nesse período não havia rei em Israel. Inclusive lá em Juízes capítulo 17, versículo 6, diz que nesse tempo cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos, porque não havia rei em Israel, não havia um governo centralizado, então as pessoas muitas vezes eram guiadas pela sua própria consciência, pelo seu próprio entendimento das coisas. Não havia uma unidade do povo em relação a governo, a sistema de governo. Não existia rei em Israel nesse momento. O próprio livro de Juízes diz isso. Então, Elimeleque
estava vivenciando uma crise muito grande e o que ele fez? Ele buscou um meio de resolver o seu problema. Não havia governo em Israel, não havia saída para o problema. O povo estava passando fome. Certamente uma seca muito grande estava acontecendo ali e havia uma fome muito grande que estava assolando. Elimeleque tinha 2 filhos, tinha a esposa. O que ele pensou? Eu vou socorrer minha família. Quando a gente olha pela ótica humana, Elimeleque fez o que qualquer chefe de família faria. Eu sei que às vezes tem alguns pregadores, quando vão pregar, já entra de sola em Elimeleque, né? Se desviou, foi para Moabe, para terras de um povo estranho. Isso aqui. Humanamente falando, eu vejo aqui um chefe de família desesperado, tentando resolver um problema muito sério, que era a sobrevivência da sua família. O que você faria se você estivesse no lugar dele? Elimeleque optou por tentar sair das terras de Israel e ir para uma outra região onde ele pudesse sustentar a sua família. Então esse versículo aqui me mostra que os fatos do livro de Ruth estavam acontecendo dentro do período de Juízes. Porque aqui mesmo, nesse texto, diz que nesses dias os juízes julgavam, então não existia rei em Israel. Um outro ponto interessante que esse versículo aqui me faz despertar é a razão da saída. O que levou Elimeleque a sair das terras de Israel, a sair de Belém e ir em busca de uma terra fértil para sustentar sua família? O que levou ele a fazer isso? A fome, a necessidade de cuidar da sua família, a necessidade de prover o sustento para a sua família. Foi isso que levou Elimeleque a tomar a sua decisão. Foi isso que levou ele. Então, esse versículo me mostra a razão que levou a Elimeleque a sair. O texto fala sobre fome. Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar. Agora, um outro ponto interessante que eu observo aqui. Ele saiu peregrinando. E o peregrino é alguém que não tem, muitas vezes, segurança de para onde ele vai. Ele simplesmente sai. O peregrino é alguém que está, o termo já está dizendo, peregrinando. Ele está caminhando, vagueando, seguindo numa direção em busca de alguma coisa, em busca de algo melhor. Mas isso não significa que Elimeleque ele estava seguro do que estava fazendo. Ele chegou nas terras de Moabe porque ele saiu a peregrinar e foi buscando uma terra fértil até que parou em Moabe. Até que ele chegou em Moabe. O texto não deixa claro que ele tinha a intenção de fixar morada lá, mas ele foi peregrinando até que chegou nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Evidentemente que chegando lá e encontrando uma melhor condição para dar à sua família, ele optou por ficar por ali, né? Só que a gente vai ver que o final dessa história para Elimeleque foi muito difícil, né? O desenrolar ali, né, da história da família de Elimeleque nas terras de Moabe foi muito duro, foi muito complicado. Bom, a verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Nós percebemos que a família de Elimeleque, ao chegar nas terras de Moabe, passaram a vivenciar situações que levou à morte de 3 membros da família. No caso aqui, a Bíblia não deixa muito claro o que houve, mas ficaram doentes.
foram acometidos de enfermidades que levou Elimeleque à morte. O pai, o chefe, saíram de Belém para fugir da fome, mas ao chegar nas terras de Moabe, teve a infelicidade de ficar doente e o Elimeleque veio a morrer ali nas terras de Moabe. Isso levou a sua mulher Noemi, que sobreviveu, a enfrentar uma crise profunda. A família de Elimeleque passou por uma crise terrível. Uma crise que, na verdade, acabou sendo transformada em uma grande bênção, porque foi exatamente através dessa crise que ficou provada a fidelidade de Noemi para com Deus e a fidelidade de Ruth para com Noemi e também para com Deus, porque Ruth, ao decidir seguir Noemi para as terras de Israel, ela deixou bem claro que estava abandonando os seus cultos, né, os seus deuses, e se convertendo, a partir de então, se dedicando absolutamente ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. Então nós encontramos aqui, no meio de uma crise, uma declaração de fé, no meio da crise, uma confissão de fé e obediência a Deus. Isso me faz entender que a crise é uma boa oportunidade para nós mostrarmos o quanto nós somos fiéis a Deus. A crise, as lutas, as provas, as situações negativas, as adversidades que nós passamos, muitas vezes a crise aguda, ela é uma boa oportunidade para nós mostrarmos o quanto somos fiéis a Deus, ou não. É na crise, é na dor, é na luta que vai ficar claro até onde nós confiamos, tememos e somos obedientes a Deus. Nós, ao lermos a história de Noemi e de Ruth, percebemos que no momento mais crítico, mais duro da vida da Noemi e de Ruth, em nenhum momento ela negou a Deus. Em nenhum momento ela blasfemou contra Deus. Claro que ela sofreu, né? Chegou a sugerir que trocasse o nome dela de Noemi para Mara, porque Noemi significa agradável, mas Mara amarga, então ela estava vivendo a amargura, mas em nenhum momento nós encontramos Noemi blasfemando contra Deus, trocando Deus por outros deuses. Pelo contrário, nós encontramos no momento de maior crise, Noemi ganhando Ruth, porque no momento de maior crise, quando Noemi não tinha absolutamente nada a oferecer para Ruth, Ruth disse: não, eu vou contigo, eu vou voltar contigo, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu fico às vezes me perguntando, o que levou Ruth a resolver seguir ao Deus de Noemi, vendo Noemi passar por tudo que estava passando, vendo Noemi amargurada, vendo Noemi naquela profunda crise, naquela profunda tristeza. O que levou Ruth a se converter? De fato é isso que eu entendo, se converter a Deus e fazer essa declaração de obediência a Deus nesse momento de maior crise. Isso me faz entender que mesmo Noemi sofrendo, mesmo Noemi chorando, mas ela dava bom testemunho de Deus. Ela transmitiu para Ruth uma ideia de que o Deus de Israel era um Deus bondoso, maravilhoso, provedor, que cuida dos seus, mesmo naquela crise toda que ela estava vivendo. Ela conseguiu transmitir isso para Ruth. Nós estamos falando aqui de uma mulher que perdeu o seu marido, a Noemi, tinha 2 filhos,
E esses filhos se casam com as moabitas, Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa, e depois esses dois meninos, esses dois rapazes morrem, né? Ruth fica apenas com as duas noras, né? Totalmente desamparada em terra estranha, nas terras de Moabe. E no meio de toda essa situação, ela soube que na terra de Israel o povo voltou a plantar, voltou a colher, a fome já havia sido superada. Então ela resolve voltar para a sua terra. Não era um retorno fácil. Imagine mulheres caminhando sozinhas por uma estrada para voltar para suas terras. Mas no meio disso tudo, a Orfa, ela ficou, né, com seus familiares, conforme Noemi insistiu para que ela ficasse, mas Ruth insistiu para seguir viagem com Noemi e faz, no meio dessa crise toda, a declaração. Olha, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, onde tu fores irei eu, e eu não vou me separar de ti, somente a morte me separa de ti. Isso é uma declaração linda, não só de amor para com Noemi, mas uma declaração também de fé e de obediência a um Deus que Ruth conheceu num momento de crise, num momento de dor na vida de Noemi. Isso é extraordinário. Então, isso tudo que eu estou falando para chegar à conclusão aqui da verdade prática e dizer para vocês que eu concordo plenamente com a verdade prática quando diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Por quê? Porque na crise nós amadurecemos, nós crescemos, nós estreitamos a intimidade com Deus. Na crise nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Tá certo? Bom, vamos seguindo em frente. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o 5. O primeiro versículo já até fiz aqui o comentário, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então eles foram em busca, né, de terras, chegaram até Moabe, encontrou terra fértil, e eles se acomodaram ali naquela região, porque encontraram um meio de se sustentar naquele lugar. Então o versículo 2 termina com o texto dizendo que eles vieram até os campos de Moabe e ficaram ali, se estabilizaram ali. Mas aí o versículo 3 nos apresenta a tragédia, nos apresenta o caos, alcançando a família de Elimeleque. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, ela perdeu seu marido. O texto não diz, certamente, enfermidade, alguma coisa, né, trágica aconteceu ali, e ela ficou com seus 2 filhos. No versículo 4 diz, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, Noemi perdeu seu marido, Elimeleque, mas ela tinha os seus 2 filhos, seus 2 filhos se casaram com essas 2 moabitas e ainda se mantiveram ali durante 10 anos. Só que depois desse período, versículo 5, morreram ambos. Tanto Malom como Quilion vieram a falecer. E o texto diz, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O caos se instalou na vida de Noemi. E foi exatamente por causa dessa situação crítica, e ouvindo ela que nas terras de Israel o povo já tinha pão, tinha alimento, ela resolve retornar para a sua terra, né? E aí a gente tem
as narrações aqui nos textos bíblicos, né, no livro de Ruth, muito interessantes, né? No capítulo 1, nós encontramos todos esses fatos que nós citamos aqui, e já no capítulo 2 nós já encontramos Ruth, né, juntamente com a Noemi, já encontramos as duas, né, no seu retorno para Israel, vivenciando ali a virada, né, na situação, porque Deus providenciou alguém para ser o remidor de Ruth e Noemi, e nesse caso o remidor aqui é Boaz. Esse personagem, ele surge a partir do capítulo 2 do livro de Ruth. É interessante você observar, né? O livro começa sem Ruth. Elimeleque é o destaque aqui, Elimeleque e Noemi. No decorrer do processo, Elimeleque morre, Ruth aparece como esposa de um dos filhos de Noemi, no caso Malom, e já no capítulo 2 nós temos o surgimento do remidor. Por quê? Ruth volta com Noemi para as terras de Israel e ela vai buscar campos para fazer colheita, né, dos rabiscos para alimentar ela e a Noemi. A Ruth vai fazer esse trabalho, ela cuidava da sua sogra, né? Então ela foi buscar campos, algum campo onde estivesse sendo feito colheitas, para que ela pudesse pegar ali os que caíam no chão, né? Rebuscar, né? Rebuscar alguma coisa para ela. Ela foi em busca desses restos que muitas vezes eram deixados para trás, justamente para saciar a fome dela e de Noemi. E aí, Deus que cuida, Deus que guia, Deus que dirige tudo, fez com que Ruth, de alguma forma, caísse nos campos de Boaz. Chegando lá, Ruth colhendo, né, as espigas, ela é observada por Boaz, que ao chegar percebeu que ela era uma menina diferente, e Boaz perguntou quem era. E quando Boaz pergunta sobre quem era aquela menina, já informaram a Boaz que Ruth era a nora de Noemi, que veio com Noemi das terras de Moabe e que cuidava de Noemi. Ou seja, alguém deu testemunho a respeito de tudo que Ruth fazia para com a sua sogra. Então Boaz ficou encantado com o testemunho que ele ouviu a respeito dela. E Boaz ofereceu a ela que ela trabalhasse juntamente com as suas empregadas, né? E que ela pudesse, ela também deveria colher do melhor, não o que sobrasse, não as sobras da colheita, mas ela deveria pegar do melhor e lá nos feixes, né, que já tinha sido colhido pelos seus empregados. Boaz permitiu que Ruth pegasse daquele melhor e levasse para sua sogra o melhor do seu plantio. Quando Ruth volta para a sua casa e informa a Noemi tudo o que havia acontecido, Noemi falou: esse homem é meu parente. Esse homem vai nos remir, esse homem vai nos resgatar. E aí nós temos, no desenrolar da história, no capítulo 3, cumprindo todo aquele processo da tradição, Noemi, sabendo que Boaz estaria lá no seu celeiro, fazendo todo aquele trabalho com a sua colheita, né? Separando a palha dos grãos, ele estaria fazendo todo aquele trabalho no celeiro, preparando ali a sua colheita, e ele Noemi sabendo disso, ordena a Ruth que ela tome um banho, que ela venha colocar perfumes, né? Se ungir, ou seja, colocar perfumes, colocar uma roupa mais apresentável. E Noemi deu as coordenadas para Ruth: olha, você
Você vai, fica escondida, espera ele terminar o serviço dele, ele vai comer, vai beber. Quando ele estiver lá bem feliz, bem alegre e for deitar, você vai e se deita aos pés dele. Porque esse gesto era um gesto simbólico, importantíssimo, onde, através desse ato, Ruth estaria reivindicando a sua remissão. E quando Boaz se deu conta, né, diz o texto que à meia-noite, Boaz se deu conta que tinha uma mulher aos seus pés, ele pergunta: quem é você, minha filha? E aí ela disse: olha, eu sou Ruth, eu estou aqui reivindicando que o Senhor venha nos remir, a mim e a Noemi, minha sogra, porque o Senhor é o nosso parente. E ele falou: olha, parabéns para você, porque você veio me procurar e não procurou um jovem, sendo rico ou pobre, mas você não procurou alguém novo para buscar um casamento. Você está procurando a mim. Mas tem alguém que é mais próximo a vocês do que eu. Então você vai para casa e fica tranquila que nós vamos resolver essa questão e você vai ser, de alguma forma, amparada, né, pelas nossas leis aqui, a lei do levirato, a lei da remissão. Então veja bem que coisa interessante. Boaz preparou ali, deu a ela mais uma boa quantidade de grãos, né, para que ela levasse para sua sogra, e ela retornou e participou a Noemi tudo o que havia acontecido. E no capítulo 4 nós já temos Boaz chamando esse tal remidor, que por direito seria o remidor, e apresenta a situação de Noemi. Olha, Noemi voltou, ela precisa resolver os problemas das terras dela, ela não tem como trabalhar, não tem como investir, mas ela tem as terras do seu marido e você está como o prioritário. Você é o primeiro dentro da lista para remir, para resgatar, né? No caso, a família de Noemi. Você vai comprar as terras dela e você terá, nesse caso, que também remir a Ruth. E o cidadão, né, ele falou: olha, eu remir a Ruth não posso porque eu vou ter prejuízos na minha herança, com a minha herança, então eu não posso. Eu poderia resgatar as terras de Noemi, mas eu não posso me casar com Ruth. E aí Boaz falou: então você passa a vez para mim. E a Bíblia diz que, de uma forma simbólica, né, o rapaz tirou os sapatos e entregou nas mãos de Boaz, e diante de 10 testemunhos, diante de 10 juízes ali, ficou acordado que Boaz seria o remidor da família de Noemi. Consequentemente, ele teria que casar com Ruth para que a descendência não fosse apagada, para que tivesse descendente na família de Noemi. E nesse caso, ele casou-se com Ruth, né, e deu para Noemi, Boaz se casando com Ruth, deu para Noemi um neto, que veio a ser Obed, que por sua vez veio a ser pai de Jessé, que por sua vez veio a ser pai de Davi, e assim entra Ruth na genealogia de Davi, do Senhor Jesus, uma mulher que era de um povo gentil, estrangeira, mas que foi inserida dentro da genealogia de Cristo. E por que isso é importante? Isso é importante porque o casamento de Ruth com Boaz foi o casamento de um israelita com uma mulher gentia. E nesse caso, essa união representa todo o projeto de Deus que se cumpre no Novo Testamento, que é a união dos judeus e dos gentios em um só povo, a igreja. A igreja é a união dos gentios com os judeus. Então, nós encontramos isso de uma forma muito ampla no Novo Testamento, dizendo que Jesus ele morreu para fazer desses dois povos um só povo. A igreja é um povo que é constituído de gentios, de bárbaros, de judeus,
e todos nós somos um só povo em Cristo Jesus, somos um corpo em Cristo Jesus. Então, o casamento de Ruth e de Boaz é uma tipologia daquilo que estaria para acontecer, né, com respeito à salvação no Novo Testamento, que é o que nós estamos vivenciando, tá certo? E o casamento de Ruth com Boaz, sem dúvida nenhuma, lembra a união, né, da igreja com o próprio Senhor Jesus, tá certo? Vamos seguindo em frente aqui. Nós temos no nosso comentário da lição, bom, vou falar dos objetivos, né? O objetivo da lição, o comentarista colocou aqui 3 objetivos. Primeiro, fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. Terceiro, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Esses são os 3 objetivos. Nós temos aqui a lição dividida em 3 partes, agora sim, em 3 partes. Primeiro tópico, a organização do livro. O comentarista colocou algumas coisas aqui relacionadas à didática, que é interessante. Ele fala da posição do livro de Ruth lá na Bíblia dos judeus, né? Na Bíblia dos judeus. Então ele diz aqui, né? Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou hagiógrafos escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, e a segunda é Neviim, profetas. A Bíblia dos judeus ela é dividida em 3 partes. Uma parte chamada escritos, outra parte é chamada Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e outra parte é chamada profetas. A Bíblia dos judeus ela é dividida em 3 partes. A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, é dividido em 4 partes, né? No caso, Pentateuco, livros poéticos, profetas, e temos os livros históricos. No caso de Ruth, Ruth é um livro que faz parte dessa classe que nós chamamos de livros históricos. Embora aqueles que conhecem bem o hebraico entendem que o livro de Ruth é um livro de uma poesia clássica, né? Mas ele é, pela sua forma, né, de apresentar a história, né, pelo seu gênero literário, nós consideramos o livro de Ruth um livro histórico, tá bom? Então temos aqui mais algumas coisas interessantes que o comentarista colocou. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilotes, 5 rolos, livros cultos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, Cânticos de Cânticos, Ruth, Lamentações e Eclesiastes e Esté. Esses 5 livros, eles eram lidos geralmente em festas. No caso do livro de Ruth, ele era lido principalmente na festa de Pentecostes, tá? Livro de Ruth. Bom, no segundo subtópico aqui do primeiro tópico, ele fala sobre, na Bíblia cristã, como é que está o livro de Ruth, né? Eu já falei para vocês aqui, né? Na Bíblia cristã, o livro de Ruth está classificado como um livro histórico. No terceiro subtópico, ele fala sobre a data e a autoria do livro. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Acredita-se, a maioria dos estudiosos acredita que o livro de Ruth tenha sido escrito por Samuel. Faz sentido porque esse livro deixa bem claro na sua narrativa que quem estava escrevendo não estava vivenciando a situação. Isso deixa muito claro, porque Samuel ele foi contemporâneo de Davi, de Jessé. Samuel foi contemporâneo dos tempos de Saul, né? Então, acredita-se que Samuel tenha sido o autor desse livro, porque no livro de Ruth nós observamos a citação feita a Jessé, a Davi. Então, quer dizer, o livro narra fatos de 3 gerações antes de Davi, mas cita o nome de Davi. Então, isso nos deixa bem claro de que quem escreveu já nos tempos de Davi, e não exatamente nos mesmos anos que estava acontecendo os fatos do livro de Ruth. Deu para vocês entenderem aqui a explicação? Bom, no segundo tópico do livro, nós temos aqui o contexto histórico. Primeiro subtópico, no tempo dos juízes. Já falei para vocês sobre isso, né? O livro foi escrito dentro desse período de 1375
a 1050 antes de Cristo. Segundo subtópico, secularismo, hedonismo e idolatria. Terceiro subtópico fala sobre opressão e clamor e livramento. E o terceiro tópico da lição, fechando aqui, nós temos o propósito e mensagem do livro de Ruth. Qual é o propósito? Então, nós temos aqui como propósito desse livro mostrar a genealogia de Jesus, de Davi, né? E o livro de Ruth acaba sendo o cumprimento daquilo que foi dito através da boca de Jacó, que o cetro nunca iria sair da tribo de Judá. Ou seja, os reis de Judá, que estariam reinando sobre Judá dentro da vontade de Deus, os reis que estariam reinando sobre Israel teriam que sair da tribo de Judá. Gênesis capítulo 49, versículo 10, deixa bem claro isso, que seria da tribo de Judá que sairiam os reis que estariam governando sobre Israel. Então, nós encontramos esse texto, de alguma forma, se cumprindo a partir do momento que Davi se torna rei de Israel. A partir do momento que Davi se torna rei. O primeiro rei de Israel, Saul, não foi agradável a Deus, não foi da vontade de Deus, foi um rei escolhido segundo a vontade do povo, e não segundo a vontade de Deus. Davi, sim, Davi foi um homem escolhido para ser rei segundo a vontade de Deus. E a partir daqui, cumpre-se Gênesis capítulo 49, versículo 10, na história do povo de Israel. Segundo tópico, nós temos amor e redenção. E terceiro subtópico, fidelidade e altruísmo, que as virtudes, né, que nós encontramos na vida de Ruth, né? A fidelidade à sua sogra, o amor para com a sua sogra, né? O amor para com a sua sogra foi algo extraordinário. Ruth abriu mão de tudo em favor da sua sogra, para cuidar da sua sogra. Bom, a conclusão do livro fala o seguinte: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. O livro de Ruth mostra como que Deus muda o cativeiro, né? Elimeleque foi lá levar sua família para as terras de Moabe. Lá ele morre, seus filhos morrem, a sua mulher Noemi fica naquela situação difícil e de repente Deus muda tudo. Parecia que Noemi tinha chegado ao fim. Parecia que a sua vida ia terminar de forma melancólica, mas Deus tinha um final feliz para Noemi e para Ruth. Deus tinha um final feliz para elas. Então nós observamos aqui o cuidado de Deus, a provisão de Deus e como Deus é poderoso para mudar o cativeiro, para mudar a história, para mudar o rumo da história de uma família, de alguém que confia, que crê nele. Tá certo? Bom, espero que esse comentário de alguma forma tenha servido para vocês aí, tenha contribuído. Gostaria de pedir a vocês também que vocês compartilhem o nosso vídeo aí. Se vocês gostam, né? Se vocês gostaram do comentário, por gentileza, compartilha e faça aí o seu comentário também para fortalecer o nosso canal. É importante que você faça o seu comentário sobre as lições, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.